dia a todos e a todas. Nós vamos continuar as nossas aulas sobre Filipenses. Vamos abrir as nossas Bíblias já em Filipenses capítulo 2. É ele que nós estamos estudando desde o domingo, eu acho que é retrasado, né? Desde o domingo retrasado nós estamos estudando Filipenses 2. E hoje a gente vai ver mais um pedacinho, vamos ver 6 versículos de Filipenses. Vamos ler de 12 a 18. A proporção que forem encontrando o texto, vão ficando de pé, por favor. Diz assim o texto sagrado: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todo vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Senhor Deus, nesse instante, Pai, nos colocamos diante de Ti, para aprendermos de Ti e contigo. Toma nossas vidas nas Tuas mãos nesse instante, abre as nossas mentes e coração, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu não combinei com Deca, mas Deca, eu quero que você coloque os slides daquele hino que fala como farol. Como é o nome, povo da adoração? Sonda-me e usa-me. Coloque esses slides, por gentileza. Tô calma. É que hoje o computador está meio revoltado com o Data Show. Vai passando, filha. Vai. Pode ir. Pronto. Veja, vamos deixar nossas Bíblias abertas. Lá no verso 15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. O texto bíblico completa-se exatamente com essa parte do cântico. Obrigada, Deca, pode voltar lá para o nosso. Esse é o nosso chamado. E hoje a gente vai conversar sobre a alegria de obedecer. Quando a gente vem estudando, a carta da alegria em Filipenses, o apóstolo ele vem falando do grande exemplo de Jesus, ele vem falando a respeito da submissão, da humilhação de Jesus Cristo, da exaltação. Paulo também, ele começa a exortar a igreja do Senhor sobre a obediência, sobre a unidade. E aí, no que nós estudamos no domingo passado, Filipenses 2,
de 5 a 11, ele é um verdadeiro hino soteriológico, né? Um hino de salvação. E lá nos versos 9 a 11 do capítulo 2 diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é depois disso que Paulo vem nos chamar para esses textos de 12 a 18, que é realmente, né, é quando Jesus ele é exaltado. Paulo prossegue e vem nos chamar para a verdadeira obediência. Para Paulo, a obediência é uma responsabilidade que deve ser a responsabilidade primária da igreja do Senhor, e que faz parte de toda a caminhada cristã. Então, nós vamos ver, eu dividi a nossa aula em 3 pontos, tá? Então, nós vamos ver o primeiro deles. A alegria de obedecer à palavra de Deus. A alegria de ser obediente à palavra de Deus está nos versos 12 e 13 que nós lemos. E aí eu vou pedir que São Júnior repita a leitura do verso. Está com a Bíblia aí, São Júnior? Verso 12 e 13, por gentileza. Gente, Paulo aí ele fala da obediência com a palavra-chave. E essa é uma palavra que ela vai ser muito comum nos escritos de Paulo, às vezes usada com o termo submissão, como ele vai usar nos versículos de 5 a 11, ele usa o termo submissão. Mas o que Paulo quer ensinar, que ele quer mostrar, é que como Cristo foi obediente ao Pai, nós devemos ser obedientes como igreja. É isso que Paulo quer chamar a nossa atenção. E veja, ele começa no verso 12 que São Júnior leu, ele começa exatamente dizendo o quê? Qual é a palavra inicial? Assim, pois, o quê? Amados, né? Esse tratamento caloroso de irmãos, e ele diz, assim, pois, meus amados. Então, vão ligando esse assim, né? Ele vai ligar exatamente aquilo que Paulo quer, a partir daí, escrever e nos ensinar. Ele está dizendo para a gente, em bom maranhês, assim como Cristo foi obediente, vocês, cada um de nós, sempre deve obedecer, continuar fazendo da obediência uma regra prática na vida cristã. Para a igreja de Filipe, Paulo é muito claro que ele disse que essa obediência ela não deveria durar apenas enquanto Paulo estivesse com eles. Não apenas nisso. Deca, clica aí, por favor. Pode clicar. A obediência ela não deveria estar apenas enquanto ele estivesse com eles. Mesmo sem Paulo, mesmo sem a presença do Paulo, eles deveriam continuar obedecendo. É o mesmo caso. Uma criança, a gente que trabalha com criança em escola, é muito interessante. Isso a gente vê muito presente. A mãe diz assim pra gente, ele nunca fez isso em casa. Ele nunca disse isso em casa. Ele nunca chamou palavrão em casa. Ele nunca fez isso. Olha, professora, ele está sendo influenciado pelos adjuntos. Os adjuntos são os colegas. Aí tu chama a mãe de todos os adjuntos, todas vão dizer a mesma coisa. Nunca. Só é na escola que ele está aprendendo. E um dia eu perguntei para uma mãe, então agora eu estou ensinando palavrão, desobediência e mentira? Não, professora, eu não estou dizendo isso. Eu disse, porque a senhora disse que ele nunca fez.
Aí ela disse assim: professora, chama ele aqui que eu quero que ele diga na minha cara. Eu disse: tá bom. Quando a criança chegou, ela deu aquela bisca assim, bem bisca, e disse: filho de uma, eu estou te ensinando em casa a ser isso, isso, aqui. Eu fiquei paradinha olhando para a cara dela, assim na minha frente. Ela estava chamando pobrezinho daquilo. Imagine que outras palavras básicas ele não escutava. Mas também a gente conhece aquela criança que quando você olha para ela, ela já confessa o que ela fez de errado sem dizer uma palavra. Só no olharzinho, na forma que ela senta, ela já disse para você o que ela fez de errado. Ou ela pede desculpas. Por quê? Porque ele obedece em tremor, ou seja, em temor, e não com tremor, apenas pelo medo. E é a isso que Paulo está chamando a atenção. Que a igreja deveria obedecer os ensinamentos que ele estava dando, quer estivesse na presença dele ou não, porque eles estavam obedecendo a Deus. Eles estavam obedecendo a Deus. E aí Paulo deixa algumas sugestões para a igreja, e essas sugestões estão voltadas para a gente. No verso 12, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. O que será que Paulo quis dizer com isso? Porque ele não diz só desenvolvei a vossa salvação. Ele diz assim: desenvolvei, assim, pois, meus amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Parece assim, quando a gente lê de imediato, e algumas pessoas usam isso como pretexto, que para ser salvo, para ganhar a salvação, eu precisava estar fazendo alguma coisa. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Porque logo depois, Paulo vai responder no versículo 13. Olha o que ele diz no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a salvação ela começa em Deus. E ela está em Deus. Ele não diz para a gente que a gente deve trabalhar para alcançar a salvação, mas que a gente deve trabalhar para desenvolver a salvação que recebemos de Deus. O que seria isso? Paulo se refere aqui à nossa luta diária contra a natureza do nosso coração. Porque Jesus, o nosso Deus e Senhor, Ele levou as minhas dores, o meu pecado, as minhas enfermidades, as minhas maldições, os meus medos, as minhas aflições, a minha condenação, Ele levou na cruz. Então a salvação, ela vem pelo sangue de Jesus, mas a minha luta como cristão é diária. Quem não é tentado diariamente? Mesmo que você fique sozinho, isolado, dentro de um quarto, não ligue TV, não pegue celular, não fale com ninguém, a nossa mente, se você falar com as paredes, a nossa fala, se você escrever, a nossa escrita, nós somos tentados. Nós somos tentados a acreditar que Deus errou com a gente. Nós somos tentados a desejar o que é indesejável. Nós somos tentados a fazer o que é errado. Nós somos tentados a aplaudir o que Deus condena. Nós somos tentados a assistir o que não devemos assistir, a falar o que não se deve falar. São inúmeras as formas. Então é disso que ele está falando. Não é que a gente tem que fazer obras para ganhar e garantir a nossa salvação, porque ela já foi feita com Jesus. Ele levou na cruz tudo, meu pecado, minha dor, minhas enfermidades, tudo. Mas se refere à luta diária que eu e você temos dia a dia sobre a natureza pecaminosa, nossa natureza do pecado. Então,
o marco aqui, nessa primeira parte, é que a alegria nossa está em obedecer a palavra de Deus. Se obedecemos a palavra, nós vamos guiar os nossos passos, orientados pelo mapa dado pelo próprio Deus, que é a sua palavra. Agora, há um segundo ponto, que não é só obedecer a palavra de Deus, mas é a gente viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus, Deca, dá um cliquezinho, isso, obrigada. Viver a palavra de Deus é dar testemunho ao mundo. Viver a palavra de Deus, além de obedecer, eu preciso viver essa palavra. E viver a palavra de Deus, veja só, os versos 14 e 15. Os versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Hoje na nossa lição a gente falou muito de murmuração, né? Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Em uma outra versão bíblica diz assim: façam tudo sem queixas nem murmurações, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Vocês brilham como estrelas no universo. Aqui, Paulo está orientando a igreja de Filipos, os nossos irmãos filipenses, sobre a obediência. E aí, ele sai do nível dessa obediência a Cristo, que transforma a nossa vida, para o nosso modo de viver, que vai interferir na sociedade. E agora ele vai falar diretamente para a igreja, para a relação à igreja. E essa obediência, ela é vivida no nosso amor, na nossa adoração ao nosso único e suficiente Deus e Salvador. É assim que ela é vivida. E aí, quando uma igreja, ela vive problemas na unidade, na comunhão, quando vive com conflitos, esses conflitos vão interferir na vida da igreja, na vida pessoal de cada um de nós. E aí o apóstolo, ele nos dá alguns conselhos. Ele dá conselho para que os irmãos da igreja de Filipos vivessem tudo sem queixas, sem discussões, sem murmurações, sem contendas. A palavra murmuração, lá no original dela, significa conversa secreta, reclamação nos bastidores. Vamos em bom maranhês traduzir isso? Sabe aquela pessoa que fica pelos cantos da igreja, com outro irmão, falando mal do pastor, mal da liderança, mal de fulano, mal de cicrano, mal da liturgia, reclama do hino que canta, reclama do hino que não canta, reclama da oração, reclama da pregação, reclama do horário, reclama de tudo? É disso? Reclama porque o pastor vive falando de dízimo e de oferta. Qual a necessidade disso? Reclama disso. Se a igreja tem caixa, não entendo por que não pinta, que não faz isso, que não faz aquilo. Não quer, como dizem em bom maranhês, um pé para reclamar. O prazer está em reclamar. É disso que Paulo está falando. Essa atitude gera no meio da igreja um ambiente causador de pecado, de dissolução e de falta de comunhão. E aí, por que Paulo chama a atenção para isso? Por que era tão importante? Por que é tão importante cessar com as queixas, as discussões,
E as murmurações, por uma única razão: a importância de testemunhar ao mundo que vivemos o amor de Cristo nas nossas vidas. No verso 15, Paulo diz o seguinte na sua carta: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo chama aqui a atenção que o nosso alvo como filho de Deus, o meu alvo, o seu alvo, é nos tornarmos puros, sinceros, moralmente puros, irrepreensíveis, que não sejamos passíveis de repreensão, que sejamos livres de faltas, porque assim o mundo vai olhar para nós e verá em nós filhos de Deus inculpáveis, uma geração eleita, um povo escolhido, gente da qual não poderão fazer acusações. Meus amados, minhas amadas, o que Deus espera de nós como igreja é um testemunho visível da transformação que ocorre nos nossos corações. Este é um padrão muito alto para a igreja, é um padrão muito alto para nós, como humanos. Mas há uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, que há muita diferença entre ser cristão e viver uma vida cristã. É muito diferente. Ser cristão se refere à posição. Eu sou cristão. Mas viver uma vida cristã se refere à prática. Os Filipenses, vamos lá para o capítulo 1, verso 1 de Filipenses. Por isso que eu digo que eu não prego, eu estou dando aula. Vamos rever o conteúdo passado. Olha o que Paulo diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, a igreja chamada de santos. Mas o Paulo aqui está ensinando no capítulo 2, 15, que eles deveriam ser mais santos. E aí Paulo usa 3 palavras para descrever a nossa vida como crente, como salvo: irrepreensível, sincero e inculpável. São as 3 palavras. Se você puder, não é pecado você riscar a Bíblia, viu? Se você pegar a minha, ela é toda riscada, cheia de anotação. Sublinhe, né? Sublinhe essas 3 palavras: irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Uma igreja viva, que vive em compaixão a verdadeira vida cristã, é uma vida que procura ser irrepreensível, sincera e inculpável. Porque é isso que Deus quer de nós: vidas que sejam irrepreensíveis, sinceras e inculpáveis. É mais ou menos assim, Deca? Está bem aí. Fazer a escolha: desobedecer ou obedecer. E obedecer significa ter uma vida irrepreensível, sincera e inculpável. O que Deus quer de nós é obediência em viver a palavra. Não é só em obedecer, mas também em viver a palavra, viver os ensinamentos da palavra do Senhor. E aí nós vamos para o 3º ponto da nossa lição. Além de nós obedecermos, além de nós vivermos, é preciso que guardemos a palavra de Deus. E aí vem a alegria de guardar a palavra de Deus, que está nos versos 16 e 17. Diz assim, eu vou pedir que Samuel Moraes leia para a gente, 16 e 17. Apego-se firmemente ao estado da vida,
quando o apóstolo usa esse termo, né, preservando, né, a palavra da vida, retendo firmemente a palavra da vida. Lá no original, a palavra reter tem um significado muito importante. Ela traz a ideia de segurar algo com firmeza para si. Reter, eu seguro algo firmemente para mim. Isso é reter. Reter a palavra da vida. Eu seguro firmemente para mim. Mas também traz a ideia de não só segurar firmemente, mas atender, aplicar, observar, conferir cuidadosamente. E essas ideias, elas são muito importantes aqui, quando a gente fala sobre a alegria de guardar a palavra de Deus. Porque não é simplesmente pegar a Bíblia, o texto, apertá-la contra o peito e dizer assim: eu tenho a Bíblia, eu possuo, eu guardo. Não é isso. Não é isso. Não é disso que se está falando. Porque você pode estar com a Bíblia e não abrir. Você pode estar com a Bíblia e não ler. Você pode estar com a Bíblia e não estudar. Você pode estar com a Bíblia e não seguir seus preceitos. Mesmo quando você diz assim: eu estou com a Bíblia e não abro. Vai ver que não abre mesmo. Vai ver que não abre mesmo. Por isso que quando alguém diz assim para mim: tu é evangélica? Eu digo: não. Eu sou protestante. Porque evangélico agora virou moda. Vocês já viram? Fulano é evangélico. E no carnaval ele está em cima do trio elétrico, puxando o cachaceiro, fazendo a apologia às drogas, a homossexualidade, a fornicação e a tudo. Mas ele é evangélico. Até se batizou. Fulano se diz evangélico, mas faz apologia à violência, ao uso de armas, a matar vidas e mais vidas, a não acreditar que Deus dá sabedoria ao homem, mas até se batizou. Por isso eu sempre digo: eu sou protestante e creio no Evangelho de Jesus Cristo. Eu sempre digo isso, porque para mim isso é muito importante. Eu não faço, não é porque eu tenho medo de castigo. Eu não faço porque eu temo ao Senhor que vive comigo. Porque se eu tivesse medo de castigo, é aquilo que lá no início a gente viu, é o tremor. Tremer de medo. Cadê Gerson? Cadê Gerson? Levanta aí, Gerson. Cadê Gerson? Tá lá fora. Mas Gerson está fazendo uma maldade, ele e Silmara, comigo. Eles estão ensinando o pobre do Gessé a me tremer. Olha, tia Fran, eu não sei por que eles fazem isso. Eu não entendo o povo que cresceu aqui na igreja. Eu não entendo. Olha, tia Fran, ela está te olhando. Né, Elias? Elias que o diga. Olha, tia Fran, ela vai falar contigo, ela vai brigar contigo. Até o pastor Anderson já entrou nessa onda, gente. Um dia desse ele disse para a pobre da Nicole: tia Fran está te olhando. Eu não entendo por que, gente, eu sou tão boazinha, sou tão calma. Então, vejam só, isso é tremer. Temor é mesmo na ausência, você não faz porque você aprendeu a obedecer. Você não faz porque você respeita. Você não faz porque você respeita. Então veja, a alegria de guardar a palavra de Deus nos faz ter um temor à santidade de Deus, a obedecê-lo, a honrá-lo. E aí veja só, o que é que diz lá no Salmo, Deca, obrigada, Salmo 119, versos 11 e verso 19.
Tem outro Samuel aí? Tem não, né? Porque eu tinha pensado no Samuel de Carla. Mas como o Davizinho está doente, não veio. Aí eu vou pedir para alguém que fala muito. Daniel, levanta, por favor. Leia para mim o verso 11. Não, Daniel de Amanda. Daniel de Amanda. Porque Daniel de Amanda fala mais do que tu, viu, Daniel? Daniel de Amanda vai ler para mim o Salmo 119, 11 e 19. Eu esqueci que agora tem dor Daniel. Pode ler. E o verso 19. Obrigada. Gente, guardo no coração as suas palavras com qual objetivo? Para não pecar contra ti. Essa é a alegria de guardar a palavra de Deus, de temer a santidade de Deus. E aí Paulo, ele continua nos ensinando que nós precisamos conhecer bem a Bíblia e aproveitá-la e usá-la e aplicá-la de modo bem prático na nossa vida, que é preciso reter, que é preciso guardar na mente, no coração, né? E eu sempre digo aqui, né, quando eu falo coração, eu sempre acho que o coração aqui, o coração músculo está aqui, mas o coração está aqui. Precisamos guardar na mente, observar, conferir cuidadosamente, aplicar o que está escrito nela no nosso dia a dia. No verso 17, o outro Daniel vai ler para a gente agora. Lá em Filipenses 2,17. Lê aqui, Daniel. Daniel da guitarra, que é assim que está como está no meu WhatsApp. Vai lá, Daniel da guitarra. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Veja, Paulo aí parece que está dizendo para a igreja que ele estava disposto a morrer pela causa de Cristo, pela causa da igreja e pela causa do Senhor. Quando a gente vê a palavra libação, significa alguém que derrama seu sangue numa morte violenta pela causa de Deus. Mas o que Paulo está querendo dizer para a gente é que a palavra de Deus, ela é tão importante que vale dar a nossa vida pela sua pregação. Ela é a palavra da vida. E às vezes não é a vida de eu derramar o meu sangue, mas às vezes é a minha vida social. Eu deixo de ser aceito por pessoas por causa daquilo que eu creio e eu professo. Às vezes é a vida com amigos que não aceitam, mesmo estando dentro da igreja, que eu tenho uma postura diferente. É isso, Paulo está dizendo que vale a pena. Vale a pena. Mas no verso 18 ele diz: vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. E aí a carta da alegria, ela vai nos chamar a atenção para sermos alegres com Cristo, com a sua igreja, com o Evangelho. Para sermos alegres porque obedecemos ao nosso Deus, para sermos alegres com as pessoas que obedecem, que vivem, que dão testemunho, para nos alegrarmos. Nós somos convidados a ter alegria quando, por Cristo, a sua igreja, nós tivermos que dar a nossa vida como salvo. Nós nos alegramos em obedecer ao Senhor, em viver a palavra de Deus. Porque a mudança no nosso coração vai resultar numa mudança de vida. Quando Daniel de Amanda leu, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, significa, eu estou disposto que aquilo que eu guardei no meu coração vai ser a regra de fé e prática da minha vida. É isso que está dizendo. Para
para não concluir, Deus nos chama, esse texto nos chama a decorar essas 4 letras. Leia as 4 letras. Qual é a ordem? Qual é o imperativo? Gente, imperativo é o nome do verbo. É a ordem. Qual é o imperativo? Não é obedecer. É obedecer. É ordem, é firme. Voz firme, voz ativa. Olha as aulas de português que andaram perdendo. Então, qual é o imperativo? Obedecer. Obedecer. Esse é o imperativo. Mas obedecer onde e como? Vamos lá, Deca. Obedecer exatamente aí. Quando eu tenho Deus dirigindo o meu viver, ou quando eu estou dirigindo o meu viver. Quando sou eu a dirigir, significa desobediência, porque tudo é meus desejos, minha vontade, tudo é meu. Quando é Deus, tudo é dele. E hoje, o Emerson, ele é novo decidido, ele está frequentando a classe de jovens, e a gente teve um momento de gratidão que a professora pediu, e ele disse o seguinte, que ele começou a fala dele dizendo assim: eu tenho certeza que Deus não vai me dar nada daquilo que eu não possa suportar. É isso. Deus não nos dá nada daquilo além do que as nossas forças, é bíblico, além daquilo que podemos suportar. É por isso que nós somos chamados a nos alegrar, a nos congratular, porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, embora a gente não reconheça na hora. Embora a gente não reconheça na hora. Paula, o seu pai, o seu Lindenberg, ele foi colocado na terra para cuidar de você como herança do Senhor, mas a vida dele pertence a Deus. É Deus quem vai dirigir tudo. Confie apenas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Embora às vezes a gente não compreenda. Ilana, essa semana a gente esteve orando por uma amiga de Ilana, e Deus levou a amiga de Ilana, na sexta-feira, né, Ilana? Na sexta-feira, uma menina jovem. Mas Deus tem seus propósitos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quer naquilo que parece derrota aos olhos humanos, quer naquilo que parece vitória na vida humana. Se é sobre o domínio de Deus, tudo é dele e ele sabe o que é melhor. A melhor hora de começar a namorar, a melhor hora de noivar, viu, Rômulo? A melhor hora de casar, viu, Poli? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Até de não casar, até de não noivar, até de não namorar. Deus sabe tudo. Porque Ele é o dono. E nós somos chamados a viver e proclamar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E que devemos honrá-lo, que devemos obedecê-lo. Porque a Ele pertence o nosso viver. Porque nós somos chamados para obedecer a sua palavra, viver a sua palavra e guardar a sua palavra, para que o mundo possa ver em nós que Ele é o Senhor, e assim todo joelho se dobre. Amém?